Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Vinícius Rosa, opero na Bolsa de Valores desde 2005 e sou um trader profissional. Essa é a aula inaugural do nosso treinamento Operando na Bolsa de Valores com análise quantitativa, onde nós temos uma jornada imensa pela frente. Muito conteúdo, muitos estudos, muitos dados e fatos para que vocês consigam evoluir de uma forma consistente o operacional de vocês. As nossas aulas são um pouco mais longas que um curso padrão, porque nós temos um conteúdo muito complexo para passar aqui para vocês. Uma dica que eu dou é utilizar um material de apoio, um bloco de notas para fazer anotações das ideias principais e chaves para que vocês consigam absorver de uma maneira mais adequada tudo que a gente vai passar por aqui. Sem delongas, uma boa aula, a aula número 1 vai começar na sequência falando sobre o tempo nos investimentos. Boa aula e um abraço! Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Vinícius Rosa, opero na Bolsa de Valores desde 2005 e sou um trader profissional. Essa é a aula número 1 do nosso treinamento Operando na Bolsa de Valores com análise quantitativa, onde nós vamos falar sobre a influência do tempo nos investimentos. Vamos começar compartilhando aqui a nossa tela de apresentação. Legal? Aí, tá? E antes de mais nada, a gente quer deixar também aqui os nossos links aí nas nossas redes sociais. Tá aí o meu perfil nas redes sociais e também da Quanto Oficial. E o meu objetivo hoje aqui é contribuir com vocês com estudos, ideias, né, de como operar na Bolsa de Valores com análise quantitativa e espero estar contribuindo com o operacional aí de vocês. Se vocês quiserem compartilhar esse vídeo e com amigos que também têm interesse aí em novas técnicas de operar na Bolsa de Valores, também a gente fica muito agradecido. Legal. Então vamos lá. O tempo, tá, gente, ele é um dos principais aí alicerces, né, do investimento e eu costumo comentar que ele é um dos melhores amigos do investidor. Então, a gente, ao decorrer dessa aula, vai entender o porquê, a importância do tempo nos investimentos, mas antes de mais nada, nós precisamos entender qual é a realidade hoje do investidor de Bolsa de Valores. E essa realidade não é algo tão agradável como a gente pensa e principalmente as pessoas que estão ligadas no dia a dia no investimento conseguem perceber, né, que operar em bolsa não é uma tarefa muito fácil. Não é à toa aí que estudos estimam que 90% das pessoas acabam perdendo e desistindo da bolsa em menos de 6 meses. Mas por que será que existe esse número tão grande de perdedores em bolsa? E isso não precisamos ver estudos, é só a gente ver no nosso dia a dia que a gente ouve muito mais histórias de pessoas que não têm sucesso no mercado do que pessoas de que de fato têm sucesso no mercado. É só a gente ver amigos da família, amigos próximos, histórias de amigos próximos, que a gente vê muito mais pessoas que têm histórias ruins da bolsa do que histórias boas. Então vamos lá. O primeiro ponto, tá, gente, que a gente precisa entender que ganhar dinheiro em bolsa é muito difícil. A gente se manter consistente no longo prazo em bolsa talvez seja mais difícil que tu ganhar uma Olimpíadas. Então é algo que exige, né, muita dedicação, muita resiliência emocional, muito preparo e como qualquer outra coisa, como uma faculdade de medicina, como uma faculdade de direito, exige muito estudo, exige muita dedicação. Não é uma coisa que se aprende em 1 mês, 2 meses, 3 meses. A gente não vê nenhum neurocirurgião operando o cérebro de uma pessoa após fazer um cursinho de 1 semana. Esse cara fica 7 anos numa faculdade, 4 anos numa residência para estar apto a fazer um procedimento desse. E a bolsa, as pessoas acreditam que é algo um pouco mais simples, mas não é. E não é à toa que a gente vê esse tremendo número de perdedores. Então, o nosso objetivo aqui é conseguir desmistificar esses motivos pelos quais as pessoas não conseguem vencer através de estudos, através de técnicas e principalmente através de fatos. Quando a gente vai para a realidade do dia a dia, quando a gente olha o mercado dentro do dia a dia, nas operações chamadas de day trading, os números são ainda piores. Porque hoje estima-se, tá, que
99% dos day traders perdem. Isso foi até uma pesquisa que saiu através da FGV, aí a gente tem a pesquisa na tela, né, que nesse estudo da FGV foi constatado que dos mais de 98 mil traders que foram analisados na pesquisa, apenas 76, como a gente lê ali, tiveram média de lucro acima de R$300 por dia, o que é muito pouco. Então a gente vê que realmente tanto pessoas que operam no intraday têm uma dificuldade muito grande de fazer dinheiro, como pessoas que operam em outras modalidades de tempo. Uma coisa que a gente precisa entender é porque ainda existe uma demanda imensa de pessoas operando principalmente nessa modalidade de day trading, que é uma modalidade que a gente vê através de pesquisas, que é uma modalidade que as pessoas não conseguem ter essa taxa de sucesso tão alta. Até porque o day trading, com certeza, talvez seja muito, muito mais difícil que operações de tempo. Essa é a primeira explicação. Mas existe uma propagação, principalmente da indústria do day trading, porque o day trading ele traz, e ele talvez é o primeiro passo que as pessoas adentram no mercado, porque ele tem aí um apelo comercial muito forte. A gente tem as promessas de ganhos muito rápidos no mercado e ganhos todos os dias. E um dos apelos muito utilizado também nessa modalidade de trade é a liberdade de tu estar operando na tua casa, a liberdade de estar operando na beira da praia. E a gente vê muito nas propagandas de propagação da indústria de pessoas que vendem treinamentos. Às vezes tu está passando nas tuas redes sociais, tu vê lá um cara na beira da praia operando com o celular e ganhando dinheiro todos os dias. E, gente, isso é uma verdadeira mentira. Porque as poucas pessoas, aquele 1% dos caras que ganham dinheiro no day trading, são caras que são extremamente comprometidos, são caras que estão desde as 6 horas da manhã ligados no mercado, esses caras têm 6, 7 telas à sua frente, eles estão ligados como é que o mercado está abrindo lá fora, eles estão em sintonia no mercado. Eu costumo falar que o day trade ele é um trade muito mais de sensibilidade do que de técnica. Não é à toa que a gente vê N robôs que as pessoas tentam com técnicas quantitativas quebrar as lógicas do mercado no intraday e esses robôs normalmente quebram. Grande parte desses robôs usam muito preço médio, pega o mercado contra pesado, arrebenta tudo os preço médio, quebra a conta e aí acabou a história do trader. Então assim, a gente precisa entender, gente, que day trade é muito, 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 muito mais difícil do que operações de dia a dia, de swing trade, de position trade. Mas o nosso objetivo aqui não é, tá? Nosso treinamento não é um treinamento de day trade. Nosso treinamento é um treinamento de tempo, né? E essa aula é de tempo. Então, assim, a gente precisa entender que é muito difícil, então talvez não seja o melhor caminho tentar iniciar a jornada como investidor, ou talvez não seja o caminho, talvez nunca, tentar adentrar nesse caminho de operações muito curto prazo. E a gente já vai entender isso numa planilha que eu vou mostrar na frente para vocês. Um outro problema que o day trade ele pode virar uma linha tênue entre o vício, né, de jogo, porque acaba que às vezes a bolsa pode ser um caça-níquel a céu aberto, que tu pode estar todo dia apertando o botão. Eu me lembro que numa corretora que eu trabalhava, há uns 5, 6 anos atrás, tinha um cliente que todos os meses ele aportava R$10 mil para ficar operando mini índice e mini dólar e literalmente ele derretia esse capital em bolsa. Ele ficava tradando feito um maluco todos os dias para alimentar esse desejo, esse vício pelo trade, que já não era mais investimento, era vício. E eu vejo muitas pessoas relatarem que não conseguem ficar um dia sem apertar o botão porque virou um vício, sendo que não tem operação nenhuma para fazer, mas a pessoa precisa apertar o botão. Então isso é um aspecto também perigoso, não só do day trade, mas do trade como um todo, porque existe essa linha tênue entre investimento e virar um vício. Porque a nossa mentalidade humana, quando envolve dinheiro, jogo, não é à toa que a gente vê cassino, a gente vê jogos de baralho, estão trazendo pessoas para essa linha de vício. Então a gente também tem que ter cuidado com isso. E um outro ponto também da propagação dessa indústria é que a gente tem aí os chamados fake traders.
que são pessoas que se aproveitaram aí do boom online, onde qualquer coisa pode ser vendida online, qualquer produto pode ser vendido online, e aí basicamente o pessoal lá nos Google Trends vão vendo o que está mais em alta, o que o pessoal está mais pesquisando. Opa, o mercado de bolsa está em alta, a galera está pesquisando bolsa, vamos tacar curso de bolsa para essa galera aí. Aí tu tem pessoas aí extremamente mal qualificadas de má fé sendo os protagonistas da educação financeira no país. Não é à toa que a gente teve até uma reportagem que saiu há pouco tempo falando sobre isso, até trouxe ela aqui para nós dar uma olhada. Então vamos lá, ó. Os números de golpistas atuando na Bolsa de Valores cresceu durante a pandemia. Imagina, a galera tudo em casa, muito tempo ócio no online, buscando oportunidades, né, com uma preocupação com relação ao futuro. As pessoas tiveram mais tempo para procurar isso e aumentou a demanda, né, desses oportunistas de vendas imediatistas online, aproveitando, pô, tu tá em casa, vem fazer day trade conosco que eu vou te ensinar a fórmula mágica. E aí acaba que é o passaporte da desgraça, o que aconteceu em uma imensa enxurrada de pessoas perdendo dinheiro no mercado por conta dessas má práticas comerciais de divulgação desses treinamentos. Legal, então aqui só para salientar, aqui grifar uma etapa, ó, com a explosão de jovens entre 16 e 25 anos na Bolsa de Valores, atualmente mais de 500 mil de pessoas, os chamados fake traders, usam seus conhecimentos sobre o mercado financeiro para se aproveitar dos inexperientes e ganhar dinheiro de forma fraudulenta. Os resultados são mascarados, né? Então, gente, o que muita gente faz, né? Hoje, para te mostrar resultado que tu está ganhando, estou ganhando 1.000, estou ganhando 2.000, estou ganhando 3.000, tu pode simplesmente ter duas contas, uma na corretora A e outra na corretora B. Tu compra na corretora A e vende na corretora B. A operação que der certo, tu filma. Putz, numa eu tô tomando 5.000 e na outra parte, né, eu tô com a contraparte lá tranquila, porque eu tô redeado na outra ponta, trancando a operação. Então, num lado eu comprei, no outro lado eu vendi, eu mostro o que tá ganhando e filme, e aí o resultado tá mascarado e fala que tô fazendo trade todo dia. Então tem que ter um cuidado, né, gente? Então, assim, como ali diz, ó, para convencer um grande número de pessoas de que os ganhos são altos, eles manipulam as telas de demonstração de seus canais ou perfis, e quem segue e tem pouco conhecimento sobre o sistema não tem como descobrir que se trata de um show de mágica, tudo ilusão. Então, gente, tem que ter cuidado com o que a gente vê na internet, principalmente. Tem muita coisa que não existe, tem muita gente que não tem a menor noção de mercado, então tem muita gente que não é séria, então a gente tem que conseguir filtrar bem e está próximo de pessoas sérias. A internet acessa tudo. Até pouco tempo, eu opero em bolsa há mais de 16 anos, já formei mais de 500 pessoas no modelo de mentoria. Eu nunca me expus nessa modalidade online. E agora, a gente vendo a necessidade de expor o nosso conhecimento, a gente está adentrando nesse modelo através desse treinamento e de divulgar nossas ideias. Então, assim, a gente tem que saber filtrar muito bem e entender, e esse é um dos grandes agravantes porque tanta gente perde. Porque tu tem, além de um mercado muito difícil, tu tem profissionais incapacitados para formar essa base. Aí não tem como dar certo mesmo. Então por isso que tu vê 90% das pessoas perdendo, desistindo em 6 meses, 99% das pessoas em day trade perdendo. Então a gente precisa se ater de conhecimento bom. A gente precisa se ater de gente boa para nos auxiliar. Isso é importante. Mas legal, vamos para frente, né? Vamos entender um pouco por que as pessoas aí não têm sucesso no mercado de ações. Vamos fazer uma breve entendimento e nós já vamos mais estudos mais quantitativos para entender isso. Então vamos lá. Um dos primeiros pontos pelo qual as pessoas não conseguem ter sucesso no mercado, não conseguem ganhar dinheiro, é o fato delas não ter uma estratégia. Gente, isso é extremamente importante. Tu ter uma estratégia bem definida da sequência de passos que tu for fazer. Eu bato muito na tecla de estratégias sistemáticas, com regras rígidas, porque eu acredito que o trader discricionário, ele tende a ter muitas dificuldades, principalmente no âmbito emocional e quando essa confiança está abalada, quando o mercado não vai muito a seu favor. Eu tenho respeito e conheço traders discricionários que vão muito bem, mas eu acredito, pelo menos para mim, o que funcionou melhor
foi ter estratégias sistemáticas, com regras rígidas, com processos bem organizados de tomada de decisão. Então eu acredito muito em processos, eu acredito muito em regras rígidas, eu acredito muito em disciplina. E o que eu vejo também aí quando a gente fala em disciplina? Que muitas pessoas que têm uma estratégia, e isso vira um outro problema, essas pessoas não seguem a estratégia. Então a pessoa tem estratégia, a pessoa estudou a estratégia, a pessoa fez um backtest da estratégia, a pessoa viu que a estratégia funciona, a pessoa está operando a estratégia não está falando para vender, mas o mercado cai pesado, a emoção na cabeça bagunça, e o que acontece? O cara vende sem ser que não tinha que vender. Ou a estratégia manda comprar e o cara não compra porque alguma coisa lá no inconsciente dele diz que não é para comprar. Então, gente, a gente tem que ter cuidado com tudo isso, porque a gente precisa respeitar o processo. Normalmente, a nossa mente emocional, né, vai tomar a decisão errada. Né? Não é à toa que muito das desgraças que acontecem e as decisões erradas da vida vêm de decisões inspiradas pela emoção e não pela razão. Né? Então, no mercado é a mesma coisa. A gente tem que cuidar para a emoção não tomar conta de nós, e sempre deixar com que o nosso racional é a estratégia, a nossa emoção provavelmente vai fazer a gente falhar. Outro ponto, para a gente conseguir ter sucesso no mercado, a gente precisa entender o processo de investimento, que é o que a gente vai desmistificar daqui para frente. As pessoas não entendem o processo, as pessoas não entendem muito bem como funciona o processo, porque as pessoas não estudaram o mercado. Então a gente vai adentrar nisso e entender o processo de investimento de forma quantitativa é muito importante para nós conseguir isso. Outro ponto, as pessoas sofrem com paradigmas de vida real, que a gente já vai falar na sequência sobre isso. Um outro ponto bem destruidor é o fator aí emocional das quedas, né, e perdas, entre aspas, a gente vê essa movimentação natural do mercado, o que eu chamo de respiração do mercado, que é o impulso e retração, e a gente começa a ver como estou perdendo, estou ganhando, estou perdendo, estou ganhando. E isso também gera uma ansiedade, porque a gente vê o típico operador de longo prazo de bolsa é o cara que todo dia está abrindo o celular e vendo como é que tá as ações. Está subindo ou está caindo? Está subindo, está caindo, está subindo, está caindo. E aquilo, basicamente, tu vai ficar 50% dos dias feliz e 50% dos dias tristes, entendendo que o mercado no longo prazo, no dia a dia, tende a 50%, que é uma coisa que a gente já vai ver na sequência. Então, assim, ficar vendo o dia a dia é o passaporte para a loucura. Ficar vendo o home broker, ficar vendo o aplicativo no mobile de 10 em 10 minutos não vai mudar nada. Só vai gerar ansiedade, só vai gerar destruição mental, só vai gerar com que o nosso emocional fale mais alto e a gente tenha aí N problemas do ponto de vista estratégico. E, por fim, um dos pontos que a gente vê essa imensa quantidade de perdedores no mercado é que as pessoas operam contra o tempo, que é o que a gente vai começar a falar agora. Operar contra o tempo é um dos principais fatores que as pessoas não conseguem ter sucesso no mercado. Legal, então vamos entender um pouquinho aqui sobre o tempo e nós vamos entender agora o porquê estatisticamente operar a favor do tempo aumenta a probabilidade de a gente ganhar dinheiro. Eu vou compartilhar aqui, vamos ver se vai ficar legal nesse formato aqui. Nós temos aqui um estudo, tá, gente, que ele demonstra, tá, os últimos 30 anos do Ibovespa. Deixa eu ver se fica melhor eu mudar a tela para esse formato aqui. Não, esse formato aqui, ó. Acho que esse formato talvez vai ficar melhor para a gente conseguir estar dando uma olhadinha. Vamos lá. Nesse estudo nós temos os últimos 30 anos do Ibovespa. Tá? Nós estamos falando em 7.209 pregões. Vamos botar aqui do lado, vou ajustar aqui. Legal. Vamos lá. Esse primeiro grifado que eu botei ali, a gente consegue ver o que acontece, a tendência do dia a dia. Nos últimos 30 anos, o Ibovespa teve 7.209 pregões, os quais 3.749 foram positivos, 3.460 foram negativos. O que nós estamos vendo aqui? O dia a dia da Bolsa tende a 50%. Ou seja, nos últimos 30 anos, 52% dos dias foram de alta e 48% dos dias foram de baixa. São 30 anos, gente. Então,
O dia a dia no mercado, é importante nós entender isso, faz parte de entendimento do processo, ele tende ao par ou ímpar. Basicamente, olhar a bolsa todos os dias tende ao par ou ímpar. Beleza. O que acontece com o tempo de ficar uma semana segurando o investimento? O que é isso? É tu comprar a bolsa e ficar aguardando 7 dias, ficar 7 dias posicionado. A gente já aumenta a nossa taxa de acerto. Ficando 7 dias posicionado, nós já temos 56% do ciclo de 7 dias positivo e 44% negativo. Se a gente vai para um ciclo aí de um mês, 58% dos ciclos de 30 dias são positivos, 42% dos ciclos de 30 dias são negativos. O que a gente começa a ver aqui? Que à medida que o tempo vai passando, a nossa taxa de acerto, a nossa taxa de chance de estar ganhando dinheiro também aumenta. Vamos lá. Quando a gente vai para um ano, ciclos de 365 dias, 64% dos ciclos são positivos, 36% dos ciclos são negativos. Quando a gente vai para 3 anos, nós temos 80% de chance de estar ganhando, 20% de chance de estar perdendo. Quando a gente vai para 5 anos, nós temos 86% de chance de estar ganhando, 14% de chance de estar perdendo. Então, o que a gente consegue ver através desse estudo do tempo? Que quanto mais tempo eu fico posicionado no mercado, mais chance de ganhar dinheiro. O que eu vejo no dia a dia? Que o mercado no dia a dia tende a 50%. Se eu ficar operando day trade todos os dias, a minha chance de estar ganhando dinheiro tende a 50%. Ou seja, eu tenho que ser muito bom, muito gênio para conseguir aumentar minhas taxas de acerto, sendo que eu estou indo contra as estatísticas de tempo dentro do dia a dia. Porque no longo prazo, se tu for fazer trade todos os dias, a tua curva de acerto tende a 50%. Não é à toa que grande parte dos day traders, eles tendem a 50% no dia a dia. Então, gente, isso aqui é importante para a gente ver estatisticamente como faz mais sentido do ponto de vista técnico operar a favor do tempo. Por que isso? Porque quanto maior o tempo que eu fico posicionado, maior, ou mais a probabilidade de eu estar ganhando dinheiro. Vamos lá, gente. Um outro ponto importante que a gente vê como isso aqui faz sentido. Deixa eu voltar aqui para nossa tela principal. Legal. Foi feito, tá? E é importante nós entender que qual é o perfil do investidor pessoa física que mais ganha dinheiro na bolsa, tá? Quem é o cara que ganha, né? Quem é esse cara? Nos Estados Unidos teve uma corretora chamada Fidelity que eles fizeram um estudo com a base de clientes deles com o objetivo de entender o seguinte: se a grande maioria da galera perde, quem são os caras que ganham? Como é que é o perfil desse cara? Será que esse cara tem formação acadêmica? Não tem? Será que esse cara tem qual faixa etária? Será que esse cara tem algum perfil diferente ou existe algum perfil parecido? Então, o pessoal da Fidelity pegou uma base de quase 20 anos e começou a estudar, e ranquear quem eram os clientes que mais ganhavam dinheiro e que mais eram consistentes dentro desse ciclo. Beleza, fizeram isso, analisaram o perfil e o que mais foi surpreendente que não conseguiu se identificar algo que fosse mais trivial ou mais esperado. Por exemplo, todas as pessoas que ganham dinheiro são formadas em economia. Ou todas as pessoas que ganham dinheiro são formadas em psicologia. Ou todas as pessoas que ganham dinheiro têm acima de 60 anos. Não conseguiu se identificar nenhum perfil do ponto de vista demográfico, etc., que fosse o motivo pelo sucesso, a não ser um, que, por incrível que pareça, é o mais bizarro. Foi constatado que os clientes que mais ganhavam dinheiro na corretora eram os investidores mortos ou esquecidos. E isso a gente também tem aqui, Fidelity Best Investor are Dead. Por que os investidores que mais ganham dinheiro na bolsa são os mortos e não os vivos? Por que eles não se mexem? Porque o morto opera a favor do tempo.
Porque o morto está morto, não consegue mexer. Eventualmente, até sair inventário de família, o dinheiro fica parado 5, 6, 7, 8 anos e o cara está operando a favor do tempo. Ele não tem como ficar gerando ansiedade, ele não tem como ficar lendo notícia achando que isso vai ser motivo para subir ou cair, ele não tem como ficar recebendo ligação do corretor. E aí o cara fica parado. E aí ele consegue ganhar dinheiro. Então é bizarro, gente, porque na bolsa o morto ganha mais que o vivo. E isso é um fato, né? E isso é bizarro, mas é a realidade. Para a gente ganhar dinheiro na bolsa, a gente tem que quase operar como um morto, ficando paradinho, e não como um vivo. E se a gente não entende isso, se a gente não tem acesso a essa informação, se a gente não sabe que, primeiro, quanto mais tempo eu fico parado, mais chance eu tenho de ficar ganhando dinheiro. Porque se eu ficar me mexendo todo dia, eu tenho chance de perder dinheiro. 2, eu vejo uma pesquisa e vejo que as pessoas que mais ganham são mortos, não vivos. Então, peraí, eu já começo a entender, peraí. Eu tenho que começar a quebrar esses paradigmas que eu tenho, achando que movimento igual a dinheiro, porque não é, e aprender a ficar parado. Mas o ponto é, por que as pessoas não conseguem ficar paradas no mercado? Por que a pessoa não consegue ficar paradinha? Por que a pessoa não consegue comprar uma ação e ficar 30 dias parado? Ou por que será que a pessoa não consegue adentrar no investimento e conseguir ficar 1 ano no long only sem sair do mercado? Vamos lá. Nós precisamos falar um ponto importante que é um paradigma. É um paradigma que vem da nossa vida, da nossa alma, da nossa essência. E esse paradigma eu chamo de movimento igual a dinheiro. Então vamos lá. O que é o movimento igual a dinheiro? Vamos entender o que é isso. Desde a nossa infância, a gente aprende que se a gente não se movimentar, provavelmente a gente não vai aprender. A gente tem que se movimentar para ir para a escola, a gente, quando chega a adolescência, um pouco mais tardar, a gente tem que se movimentar para mandar currículo, a gente, quando está trabalhando, a gente tem que sair de casa, se deslocar para o trabalho, dentro do trabalho a gente tem que visitar cliente, tem que fazer visita, tem que fazer reunião para ganhar dinheiro. Então, uma vida inteira a gente aprende que sentado no sofá dormindo, tu não vai ganhar nada. Eu me lembro até hoje que nas tardes, quando eu era pequeno, que eu ia querer deitar no sofá, minha mãe já vinha gritando comigo, Vinícius, sai de casa, tu tem que produzir, tu tem que se mexer, tu tem que se movimentar. Eu já saía no susto apavorado. Então, assim, uma vida inteira, gente, a gente aprende, isso é legal, é certo, que na vida, para a gente prosperar, a gente tem que se movimentar, a gente tem que criar, a gente tem que produzir, e isso é o impulso da roda para a gente colher frutos e ganhar dinheiro. Quando as pessoas chegam aqui no meu escritório e sabem que eu sou trader, eu opero há tantos anos, as pessoas acreditam que o meu operacional é ficar o dia inteiro vendo notícia, o dia inteiro ligado nas operações, o dia inteiro me movimentando. E quando eu falo que eu não faço nada disso, que a minha estratégia, onde eu tenho alocação de mais de 95% do meu capital, eu mexo uma vez por mês, uma vez. O tempo meu de exigência operando na bolsa é menos de 10 minutos por mês, as pessoas não conseguem entender. Porque diferente, gente, da vida que a gente precisa se movimentar para ganhar, na bolsa, quem se movimenta perde. Na bolsa, quem fica parado ganha. Na bolsa, o morto ganha mais que o vivo. Então, isso a gente precisa entender. A gente precisa quebrar o paradigma que a gente vem do mundo cotidiano, que a gente aprende que a gente precisa se movimentar para ganhar, para a gente vir para o mundo de bolsa, e a gente precisa quebrar esse paradigma e entender que para a gente ganhar em bolsa, a gente precisa ficar paradinho que nem um morto. Tá? Vamos lá. Por que a gente não consegue ficar parado? Primeiro, o paradigma da cabeça. A gente aprendeu que a gente tem que se movimentar para ganhar. Primeiro ponto. Segundo ponto, o sistema, gente, se alimenta de movimentação. O sistema da bolsa se alimenta de movimentação. A indústria do mercado se movimenta e precisa da tua movimentação. Vamos lá. Se tu não te movimentar, a tua corretora não vai ganhar. Então é extremamente importante para a corretora que tu se movimente. Então, o corretor de investimento, que talvez é o principal
introdutor hoje das pessoas no mercado de ações, principalmente nessa linha de crescimento muito forte da linha de agentes autônomos de investimento, esse cara, ele vai ser um cara que vai ganhar se tu te movimentar. E acaba que isso começa a ter um conflito de interesse. Porque quem te traz para o mercado ganha dinheiro com tu te movimentando. Só que, se tu estudar o mercado, tu vai aprender que tu não ganha se movimentando na bolsa e tu ganha parado, porque o morto ganha mais que o vivo. Então tu tem que aprender a ficar parado. E aí já começa um conflito de interesse. Porque tu tem alguém que propaga a tua vinda para o mercado, que talvez nem saiba disso, porque a maioria das pessoas, infelizmente, não tem muito estudo. O mercado, infelizmente, as pessoas não entendem de mercado. Quem está no mercado não entende de mercado. É uma minoria que entende de mercado, estuda mercado, que ama mercado, como eu amo mercado, como outros N caras amam mercado, entendem de mercado, porque a maioria está ali só para fazer o seu, ganhar os seus pila e ó, passa, tchau. Então, isso é o grande primeiro problema. A própria mídia, ela precisa da movimentação, ela precisa ter uma manchete para te deixar comovido, etc., até para vender anúncios. Os próprios vendedores de cursos online também precisam da movimentação e tudo isso, gente, gera uma ansiedade no mercado para nós. Então a gente fica ansioso com tudo isso que acontece e essa própria ansiedade natural do sobe e desce da bolsa faz com que às vezes a gente não consiga simplesmente ficar parado. A gente começa a ficar angustiado. E essa ansiedade ela é gerada principalmente pela volatilidade do mercado. Então esse é o grande problema, porque o mercado se mexe. O próprio mercado se mexe. O mercado está sempre se mexendo. E esse se mexer do mercado faz com que nós, de forma inconsciente, começamos a ficar ansiosos e também começamos a querer se mexer. Então, tu tem um monte de ponto que é completamente contra o ficar parado. Primeiro, a crença natural que a gente precisa se movimentar para ganhar. 2, as corretoras, que são a principal cara que te traz para o mercado, vai falar que tu tem a oportunidade do dia, a oportunidade da semana, toda hora tem que se movimentar, porque eles se movimentando, o cara ganha lá na ponta e não tu. Tu tem a mídia, tu tem as propagações de YouTube, tu tem um monte de gente que vai ficar te deixando nervoso e ansioso com tudo isso. A própria volatilidade do mercado faz que tu não consiga ficar parado. E, gente, hoje uma das coisas mais desafiadoras na sociedade tão rápida que nós vivemos é justamente conseguir ficar parado. Imagina hoje tu passar 3 dias num mosteiro, meditando, paradinho 3 dias, sem fazer nada. Eu acho que dentro de 1 hora a grande maioria já enlouquecia e pedia para sair. Porque é muito difícil ficar parado. Agora tu imagina ficar parado com o teu dinheiro, vendo teu dinheiro subindo, caindo, subindo, caindo, subindo, caindo, subindo, caindo. Se tu não entende tudo isso, se tu não entende os dados, tu não vai conseguir. Por isso da importância do entendimento do processo. Legal? Então, assim, o que eu costumo falar? Aprender a ficar parado é o início do processo vencedor de bolsa, gente. Isso é importante. A gente precisa aprender a ficar parado. A gente precisa aprender a não ficar vendo as cotações de 5 em 5 minutos, de 10 em 10 minutos, de 20 em 20 minutos. A gente precisa aprender que a gente precisa ter estratégias que operem a favor do tempo. Estratégias que operam a favor do tempo, tu pode fazer uma troca mensal da tua carteira e ficar paradinho. E tu vai ganhar dinheiro desse jeito, porque é isso que eu faço. Isso funciona. Tu não precisa ficar o dia inteiro movimentando feito um louco. Tu pode fazer uma readequação e rebalanceamento de portfólio mensal e tá tudo bem. Legal? Vamos lá. Qual foi o resultado, tá, gente, de se manter parado nos últimos 200 anos no mercado americano? Vamos dar uma olhada aqui. Esse gráfico eu tirei lá do livro de Jeremy Siegel, né, um baita livro. Eu vou deixar essa dica de leitura já na sequência para vocês. Então, o que a gente tem aqui? Os últimos 200 anos do mercado americano. Quem tivesse investido $1 200 anos atrás, teria transformado esse $1 em $704 mil nesse período. O que a gente consegue ver lá no mercado americano nesses 200 anos? E por isso, né, de longe, a gente percebe que no mercado mais antigo, né, dos Estados Unidos, os estoques, as ações são
o ativo de melhor performance histórico que a gente tem lá nos Estados Unidos. A gente consegue ver aqui através do retorno anualizado dos ativos disponíveis lá, que a gente tem aí em primeiro lugar, né, as ações com retorno anualizado de 6,6 ao ano, que é essa linha grifada em preto. Vamos ver se eu consigo deixar ela maior aqui, para a gente dar uma olhadinha. Então a gente consegue visualmente ver aqui essa condição. E o que a gente consegue perceber aqui, né, gente? Que a gente tem ganhos a favor do tempo, né? Isso aqui é importante. Então, ficar parado, né, na Bolsa Americana se demonstrou uma das principais ferramentas de ganho de longo prazo aí para o mercado. Vou deixar aqui então já uma dica de leitura, né? Esse é o livro do Jeremy Singer, Stocks for the Long Run. Então acho que é uma leitura que vale a pena, né? Um livro muito bom, um livro bem técnico, onde ele quebra bastante paradigmas aí do mercado. Legal. Então vamos lá. Entendendo isso, gente, entendendo que o tempo é um dos principais alicerces aí para a gente ficar parado, vamos adentrar num outro conceito bem importante que muita gente sofre, né? Que é essa questão de entrar e sair. Então vamos lá. Ao longo da minha carreira, gente, eu percebi como é difícil acertar time de mercado. Como é difícil acertar o momento certo de comprar e o momento certo de vender. E eu costumo falar para pessoas que eu vejo comprando e vendendo muito, né? Às vezes o cara tá lá com um ativo, o cara começa a comprar, daí fala que vendeu, daí fala que comprou, daí fala que vendeu, daí fala que comprou, daí fala que vendeu, daí vendeu, daí comprou e vendeu. Eu falo, cara, no final de um ano, se tu for ver todas as operações que tu fez ao longo desse ciclo e tu comparar, somente se tu tivesse ficado parado a partir da primeira operação até hoje, tu ia ver que tu vai ganhar muito mais dinheiro ter ficado parado durante todo o ciclo do que ficar na loucura do ficar comprando e vendendo. Partindo da premissa que se acertou uma tendência da ação certa. Exemplo, eu me lembro que eu vi N caras no boom de Magazine Luiza comprando, vendendo, comprando, vendendo, comprando, vendendo, comprando, vendendo, comprando, vendendo, comprando, vendendo, comprando, vendendo. E o cara que só tivesse comprado e ficasse parado, ele infinitivamente teria ganho muito mais, com muito menos estresse, com muito menos ansiedade gerada, com muito menos pagamento de imposto, que é pagar só no final, ia ter um melhor resultado. Então, gente, vamos entender aqui a dificuldade de acertar time através de estudos. E a gente vai começar a perceber como é perigoso a gente ficar fora do mercado. A partir de um estudo aqui do S&P, a gente vai começar essa análise. Vamos lá. Então, vamos lá. Nós temos aqui, gente, tá? Os últimos 80 anos, tá? Mais 90 anos, praticamente, aqui nós temos do S&P 500. Então, vamos lá. De 1930, tá? Até 2020, o mercado americano, o S&P 500, vamos voltar para cá, fica mais fácil, subiu 17.000%, conforme grifado aí. Olha o que acontece agora, gente, se a gente excluir os 10 melhores dias de cada década. Vamos fazer o seguinte, só vamos voltar aqui. S&P 500 de 1930 até hoje subiu 17.000% se a gente tivesse comprado lá e ficasse paradinho sem fazer absolutamente nada. Agora, se a gente tivesse perdido os 10 melhores dias de cada década, nós estamos falando um dia por ano. Se eu tivesse o azar de estar fora de um dia por ano dos melhores dias, olha o que aconteceria com a minha rentabilidade. Vamos lá? Aqui. A rentabilidade cairia para 28%. Tá? Isso aqui é um estudo do Bank of America, tá? Que eles fizeram, fazendo uma análise justamente do perigo de tu estar fora do mercado. Então vamos lá. Se tu perdeu os 10 melhores dias de cada década por, sei lá, porque tu achou que o mercado não estava bom e saiu, ou etc.,
a rentabilidade caiu para 28% apenas. Então, o que a gente já começa a constatar aqui? Que são menos de 5% dos pregões ao longo do tempo que são representantes de mais de 90% dos ganhos do mercado. Então, se tu perde um desses dias, pode ser que tu arruine a tua carteira de investimentos. Vamos dar uma olhadinha aqui, um outro dado, tá, gente? Aqui nós temos o mercado lá do S&P 500, tá? De 1995 a 2014, tá? Se eu tivesse investido $10.000 e ficasse o tempo inteiro investido, né? Apliquei $10.000, fiquei o tempo inteiro investido ao longo de 95 até 2014, meus $10.000 se transformaram em $65.000. Se eu tivesse perdido os 10 melhores dias, né, nesse ciclo, a rentabilidade já teria caído para $32.000, 10 dias. Se eu tivesse perdido na sequência ali, gente, os 20 melhores dias, né, já cairia para $20.000. Se eu tivesse perdido os 30 melhores dias, já cairia para $13.000. Se eu tivesse perdido aí os 40 melhores dias, eu já teria tido um prejuízo. Então, para a gente ver como existe um impacto muito grande em poucos dias para a gente ter sucesso no mercado no longo prazo. Vamos lá, aqui nós temos um outro estudo que pega de 2000 a 2019, né, do S&P 500. Se a gente tivesse aplicado $10.000, a gente teria ganho $32.000 no período, tendo um retorno anualizado de 6,06. Se a gente perdesse os 10 melhores dias, já cairia para $16.000 com retorno anualizado de 2,44. Então, para a gente ver como é o impacto, e esse estudo mostra como é difícil acertar time. E às vezes é muito mais perigoso nisso de tu tentar acertar time, tu tá fora dos bons dias do mercado. Vamos dar uma olhadinha aqui num estudo que a gente fez do Ibovespa, tá? Então vamos lá. De janeiro de 2000 a julho de 2021, tá? Se nós tivéssemos aplicado R$100.000 no Ibovespa, nós teríamos transformado esses R$100.000 em R$735.000, tá? Nós estamos falando em 259 meses, tá, gente? Então vamos lá. Se eu tivesse aplicado em 2.000, 100.000 teria virado 735.000 até os dias atuais. Passou 259 meses. Porém, se eu tivesse perdido ao longo desse ciclo apenas os 10 melhores meses, vamos lá, de 259 meses, eu ter perdido apenas 10 meses, os 10 melhores meses eu ter ficado de fora, olha o que aconteceria. Nós teríamos perdido R$559.000 em ganho, sendo que o nosso capital de 100.000 teria se transformado em R$176.000, perdendo 10 meses. Então vamos lá, 10 meses, tá, é menos de 5% dos meses do ciclo que nós estamos avaliando. Se nós tivéssemos perdido esses 10 meses, nós teríamos destruído a nossa capacidade de retorno no mercado. O que me vem à cabeça lembrar aqui, gente, um ponto importante. Entendendo isso, eu lembro que 2020, né, foi um momento, né, muito conturbado com o coronavírus. E no final de 2020, se eu não me engano, em outubro de 2020, no último mês, ali nos últimos dias do mês, nós tivemos uma pancada no mercado, tá? Deixa eu só voltar aqui para a nossa tela original. Nós tivemos uma pancada no mercado no final de outubro de 2020, onde começou novamente uma pressão, principalmente internacional, com a segunda onda do coronavírus e com a pressão das tech lá nos Estados Unidos. O Ibovespa, não me recordo bem na ponta da cabeça, mas ele deve ter caído um dia uns 3, 4% e no outro dia mais uns 3, 4%. Isso foi final de outubro de 2020. E isso gerou uma tensão muito grande no mercado, onde muitos investidores, do ponto de vista emocional, não entendendo tudo que a gente falou aqui, fez a seguinte afirmativa: vou zerar minhas posições, né,
no final de outubro de 2020, porque o mercado está ficando muito tenso, estou com medo que bolsa volte lá para os 60, 70 mil pontos da prévia do coronavírus lá, que bateu. Então vou zerar minha carteira e não vou montar minha carteira para novembro porque eu estou com medo do mercado. Ou vou fazer um hedge ou vou travar minha carteira. Então vamos lá, gente. O que aconteceu em novembro? Novembro foi de uma forma inesperada, e justamente por isso que a gente tem que entender que a gente não tem como saber o que vai acontecer com o mercado. Novembro foi o terceiro maior mês de alta dos últimos 20 anos da Bolsa. Se não me engano, a Bolsa subiu 16 ou 17% naquele novembro. O cara que perdeu aquele mês, perdeu o ano. Perdeu o resultado do ano que ele teria. Porque ele tentou adivinhar um time de mercado por uma questão política, econômica, de situação mundo, e o mercado mostrou que ele é soberano e não tem nada que tu sabe. Beleza. Por que as pessoas fazem isso? Justamente por tentar adivinhar mercado. E aí ele fica de fora do mês que foi extremamente importante para a performance dele de longo prazo. Então, perdeu novembro de 2020, tu perdeu o ano. O mercado subiu quase 20%. Então, tu perdeu o teu resultado de um ano em um mês. E isso é o que a gente vê também nesse estudo aqui. Como é difícil acertar mercado. Então, isso é importante, gente, a gente entender, tá? É importante a gente ter esse conhecimento para a gente não ficar tentando adivinhar mercado, entendendo que é muito caro tu ficar de fora, né? Quando a gente estuda e entende tudo isso. Legal. Um outro ponto importante, né, que a gente vai ver agora é justamente aí o poder dos juros compostos. Então, basicamente, nós já falamos de dois pontos aqui entendendo o processo. A gente precisa entender que, a gente ganha muito mais dinheiro a favor do tempo. Estatisticamente, ficar parado dá mais dinheiro, não é à toa que o morto ganha mais que o vivo. 2, a gente viu que os pregões, ou ficar de fora dos melhores pregões, que são muito poucos, custa muito caro. Então, tu tentar ficar adivinhando o time de mercado, tá? Estatisticamente, existe a possibilidade de tu errar e tu perder um mês que seja extremamente importante ou um dia que seja extremamente importante para os ganhos de longo prazo. E, por fim, um ponto muito importante que a gente vai ver agora é que o tempo, ficar investido a favor do tempo, tu tem o ganho 3, que é o juro compostos, que basicamente, como Einstein já falava, né, o juro composto é a 8ª maravilha do mundo. E aqueles que o entendem ganham, aqueles que não entendem pagam. Então, vamos entender um pouco disso aqui. Isso aqui é um conceito que não é muito novo, né? Qualquer pessoa que teve algumas cadeiras de estatística, matemática em faculdade ou na escola conhece o conceito de juros simples e juro composto, mas de qualquer maneira é importante nós salientarmos isso aqui também. Então vamos lá. Se nós tivéssemos investido, gente, 100 mil no Ibovespa de 1992 até 2020, numa modalidade de juros simples, tá? Vamos lá, lá em cima, aplicamos 100 mil. O que é o juro simples aqui para entender o conceito? Eu peguei 100 mil, apliquei no Ibovespa. No final daquele ano, tá? Eu retirei os lucros, botei no meu bolso, botei embaixo de um colchão e voltei para o ano seguinte com os mesmos 100 mil reais. No ano que eu tive prejuízo, eu pego aquele meu dinheiro do colchão, ponho de novo no mercado para voltar cada ano com 100 mil. Ou seja, de 1992 até 2020, eu sempre iniciei o ano aportando 100 mil reais, retirando o lucro todos os finais de ano, não reinvestindo os juros que eu tinha ganho. Então, esse formato de investimento a gente chama de juros simples, o qual eu transformei 100 mil reais, tá, em 765 mil reais. Esse é o formato de juros simples, tendo um retorno de 665%. Beleza. O que acontece agora se a gente tivesse reinvestido os lucros? Ou seja, a cada final de ano, os 100 mil, a gente teve um ganho. Vamos imaginar que eu ganhei lá 20%. Eu agora comecei o ano com 100 mil, terminei o ano com 120 mil reais. Ao invés de voltar com 100 mil reais para o ano seguinte, eu vou voltar com 100 mil mais os 20 que eu ganhei. Vou voltar para o ano seguinte com 120 mil reais. Isso é o juro composto. Eu estou reinvestindo o meu dinheiro que eu ganhei de novo no próximo ano. Olha a diferença que a gente tem nos ganhos.
Se eu tivesse aplicado 100 mil reais, né, na modalidade de juros compostos e reinvestido todos os anos, o capital teria se transformado em 7.646.000 reais, ou seja, 7.546%. Então, olha a diferença que a gente tem só na modalidade do formato do investimento, porque a gente tem o mesmo tempo, a gente tem o mesmo risco e a gente tem praticamente o mesmo capital. Num lado eu transformei 100 mil em 765 mil reais, do outro lado eu transformei 100 mil em 7.646.000 reais. Então aqui a gente vê a força do juro composto no investimento. E esse é o único sentido de nós estar aqui na bolsa, gente. É o juro composto. Isso aqui que é a grande locomotiva de exponencializar o capital. É esse que é o grande lance. Não adianta nós estar aqui para ficar fazendo trade pingado, paga imposto, perde, ganha, porque o juro composto não consegue trabalhar ao nosso favor. E aqui também está um outro alicerce de entender que a bolsa não pode ser um ambiente de cartão de crédito, um caixa eletrônico que a gente vai fazer trade para sacar o nosso dinheiro, porque a gente está perdendo a força de reinvestimento do capital através do juro composto e a gente nunca vai fazer uma fortuna se a gente ficar sacando o dinheiro todo mês. Por isso que é importante a disciplina de entender nesse processo de investimento que ele é um investimento para o longo prazo, que eu não vou utilizar ele como uma ferramenta de pagamento de conta, porque aí eu perco, né, a grande singularidade que ele tem, que é essa capacidade de maximização de resultado através do juro composto, porque eu anulo isso no momento que eu começo a sacar meu dinheiro. Então esse é um outro ponto importante. A gente precisa entender que a gente tem que ter um horizonte de tempo onde a gente não vai sacar esse dinheiro, onde a gente vai deixar o dinheiro parado, onde a gente vai deixar ele posicionado e deixar que ele surfe através do juro composto. Legal. Entendendo isso, a gente começa a entender, gente, eu acho que vocês já começam a entender melhor por que, né, o morto ganha mais que o vivo. Vamos lá. Por que o morto ganha mais que o vivo? Primeiro, o morto fica parado. Ele está paradinho. Ele não tem como se mexer. Ele está operando a favor do tempo. E a gente viu lá no nosso estudo que operar a favor do tempo, a gente estatisticamente tem mais chance de ficar ganhando dinheiro ou mais chance de estar acertando quando a gente fica parado. Porque a bolsa, à medida que o tempo passa, faz com que a gente ganhe mais dinheiro. 2. O morto não tenta adivinhar time de mercado, porque ele está morto. Ou seja, ele vai estar dentro de todos os pregões do mercado e não vai correr o risco de ficar de fora dos meses ou dos dias que são os grandes impactantes para a performance de longo prazo. Porque a gente viu que se a gente perde um dia desses ou um mês desses, é extremamente impactante. Se a gente tivesse perdido os 10 melhores meses da Bolsa nos últimos 20 anos, a rentabilidade teve uma queda a partir de 100 mil reais de quase 600 mil reais de lucro que tu teria. Então, o morto, ele não vai conseguir fazer isso porque ele está morto. E 3, né? O outro ponto, por que o morto ganha mais que o vivo? Porque ele está trabalhando a favor do juro composto. Ele está ganhando dinheiro a favor do juro composto. Ele não trabalha com juros simples porque ele não saca. O dinheiro fica paradinho e ele vai exponencializando à medida que o tempo vai passando. Então, esses são os 3 pontos importantes. Operar a favor do tempo, não tentar adivinhar time de mercado e trabalhar a favor dos juros compostos. Então, esse é o ponto, né? Nós precisamos focar no tempo, a gente precisa focar em estar posicionado o tempo inteiro no mercado do ponto de vista estatístico e a gente precisa focar nos juros compostos. Então, vamos lá, gente. Quais são aí as melhores práticas, né, para se ter ganhos a favor do tempo? A gente tem que entender o seguinte, primeiro ponto, eu tenho que ter um horizonte mínimo de investimento de pelo menos 3 anos de investimento. Eu vou ficar posicionado com meu dinheiro hoje em bolsa e ficar no mínimo 3 anos sem sair. Esse é o desafio. Não é pegar um mês ruim da bolsa e já desistir no mês seguinte. Nós vamos ficar 3 anos sem sair do mercado. Ou 5 anos, ou 10 anos. Mas no mínimo 3 anos é o período mínimo. E qual é uma prática e um desafio? Montar carteiras mensais de investimento. A gente vai entender uma lógica, obviamente que isso tem que provir de uma estratégia que a gente vai se aprofundar mais para frente, mas a gente tem que ter uma lógica de montar uma carteira mensal e a gente vai ficar 30 dias
posicionado no mercado e vamos fazer uma reavaliação de carteira a cada 30 dias. Então, essa é uma prática que eu utilizo no meu dia a dia, né? Ter foco no tempo e reavaliação de investimento a cada 30 dias. Não precisa ficar olhando o mercado no dia a dia, porque isso pouco importa. O foco é focar no tempo. Então, assim, uma coisa que eu gosto de comentar, gente, é esse conceito aqui que a gente precisa entender. Gente, esperar também é operar. Talvez isso é muito importante entender. Operar não é o fato de estar apertando o botãozinho, executando a operação. Então, o sucesso do investidor de longo prazo, ele nasce de aprender a ficar parado. Por isso que o morto ganha mais que o vivo e por isso que a gente precisa quebrar esses paradigmas todos. A gente precisa, nem que seja de forma gradual. Eu sei que tem gente que tem N outras estratégias de investimento, mas o que a gente está mostrando aqui? As melhores práticas estatísticas e mostrando o que melhor funciona. Tá? Pode ser que tenha um cara que ganha dinheiro todo dia, operando, cada semana, fazendo... Cara, ok, eu acredito que tenha. Mas a prática mais fácil, e partindo da premissa que tanta gente perde, que a gente precisa ir para o caminho da vitória, é seguir as melhores práticas matemáticas. E a melhor prática matemática é ficar parado. Ficar parado tem a ver com fazer poucas operações. Então a gente consegue ver, né, que a vida de um investidor de sucesso, como a gente está vendo aqui nesse slide, ele consiste nesse pedacinho de tempo grifado ali em executar operações e normalmente nesse espaço bem maior de tempo ficar esperando. Então isso é muito importante nós entender, gente. Então o que eu desafio as pessoas a fazerem? Não precisa fazer com toda a sua estratégia, mas um pedaço do seu operacional, um pedaço do seu capital, sei lá, que está destinado para o mercado, 10%, 20%, 30%, 40% ou 50%, pega e utiliza as doutrinas das estratégias que nós estamos falando aqui, de operar a favor do tempo, e sigam extremamente à risca com disciplina no processo. Isso é muito importante. Por quê? Porque a paciência, gente, é uma das maiores virtudes para vencer no mercado. Então isso é importantíssimo nós entender. Nós precisamos ser pacientes, a gente precisa ter disciplina, a gente precisa aprender a ficar esperando, a gente precisa, com tudo isso que a gente falou aqui, entender estatisticamente o processo, entender por que os mortos ganham mais que o vivo, né? Porque eles fazem tudo isso que a gente está falando, né? Eles focam no tempo, eles não tentam acertar time de mercado, eles focam no juros compostos. Então vamos lá, foco no tempo, não acertar time de mercado, que não vai acertar, tem que ficar posicionado o tempo inteiro, não tem como saber quando vai subir, quando vai cair, e tem que nós estarmos focando no juro composto. Legal. Aqui uma frase que eu acho muito legal, né, do Warren Buffett, um cara que eu tenho como inspiração no operacional, apesar de ser quantitativo. Não importa o quão grande seja o talento e esforço, algumas coisas levam tempo. Você não consegue produzir um bebê em um mês fazendo com que 9 mulheres fiquem grávidas. Então isso é muito genial, essa frase, e ela tem muito a ver quando a gente começa a ver como é ser consistente no mercado. Ela tem muito a ver como a gente entende a importância da paciência, a importância do tempo nos investimentos. E uma outra frase que eu gosto muito, né, do Jesse Livermore, que é um baita trader, uma baita referência no meu operacional, um dos melhores traders da história do mercado americano. Vamos lá. Não foi meu pensamento que fez fortuna para mim, foi a minha paciência. Então, gente, junto desse legado, desses grandes investidores e junto com os estudos que a gente viu aqui, a gente precisa entender que estatisticamente a gente consegue fazer dinheiro operando a favor do tempo. Por todos os pontos que nós salientamos aqui e por tudo que a gente falou. Então, assim a gente encerra essa aula, né, falando sobre o tempo, sobre a influência dos tempos nos investimentos. Nós temos um caminho bem longo aí pela frente nas próximas aulas. Eu espero que vocês tenham gostado da nossa didática, dos nossos estudos que apresentamos aqui. Então, eu acredito que é de muita valia introduzir um operacional de tempo nos investimentos e vamos para a próxima. Valeu, um abraço e até mais!